eu sou Caroline Guzmão e seja muito bem-vindo no meu canal. Para você que chegou hoje aqui e ainda não me conhece, eu faço operações day trade no mini índice na nossa bolsa brasileira, a mais conhecida B3. E hoje eu vou falar como identificar os melhores pontos para dar entrada na sua operação e lucrar neste mercado maravilhoso. Vamos lá? Roda a vinheta! Como identificar os melhores pontos para você fazer a sua operação? Bom, gente, muitas pessoas me procuram desesperadamente, perguntando: Carol, o que é que eu faço? O que é que eu preciso estudar para poder identificar onde eu consigo entrar e como eu consigo sair de uma operação? E, gente, você, quando identificar qual é o ponto da sua entrada, da sua operação, isso é fundamental e muito importante, porque no seu ponto de entrada, onde você vai conseguir pegar maiores pontos, você identificando qual é a região certa, você consegue surfar, como eu falo, todo mundo me conhece, me segue, surfar junto com os tubarões. Então, gente, é muito importante mesmo e fundamental você saber o seu ponto de entrada, porque a sua região é que vai identificar a sua operação. É na sua região que você também vai identificar onde vai ficar o teu stop loss. E isso também é muito importante para a sua operação. E eu já estive neste lugar, no mesmo lugar que essas pessoas me procuram, me perguntando, e era muito difícil entrar na minha cabeça como identificar o ponto de entrada e como isso é importante numa operação. Quando eu consegui entender isso, a minha chave virou. Gente, sério. Quem me acompanha já me conhece, sabe quais são as minhas metas, quais são as pontuações que eu pego diariamente. E justamente foi porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar para identificar o meu ponto de entrada. Porque eu costumo muito, eu falo muito para as pessoas e costumo, digo e repito, eu tenho uma frase mesmo que carrego comigo para onde eu for, que você estabelecendo o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída, você vai entender a diferença entre risco e recompensa. Então é sobre isso, gente. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Tipo, mas tia Carol, como eu faço para identificar o ponto certo para eu poder dar a entrada nas minhas operações? Então vem comigo que eu vou fazer questão de te mostrar e desenhar para vocês, porque assim, ó, quando vocês identificarem, nem a NASA vai explicar, beleza? Vem comigo. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar um dos pontos principais para você dar entrada na sua operação e poder lucrar o máximo de pontos possíveis dentro de uma única operação, beleza? Vamos lá. Para quem me conhece, sabe que eu estudo os dias anteriores e faço as marcações de topos e fundos dos dias anteriores. Aqui já está prontinha a minha marcação. Aqui eu fiz apenas a marcação da abertura do mercado do dia atual, que está aqui na tela, para não ficar muito confuso, porque o que eu venho aqui nesse vídeo é literalmente lhe mostrar uma possível entrada onde você pode pegar o máximo de pontos possíveis. Então vamos lá. Aqui é o topo e aqui é o fundo, tá? Onde tá essas linhas amarelas. Aqui é o topo e aqui é o fundo.
ou seja, a resistência e o suporte, beleza? O que acontece? O mercado, ele andou mais de 1 hora aqui nessa mesma região. E aqui tem uma resistência e aqui um suporte, ou seja, um topo aqui e aqui tem um fundo, correto? O que acontece, gente? Eu vou te dar duas opções para fazer uma entrada assim fantástica e conseguir pegar assim, ó, o máximo de pontos da B3, tá? O que acontece? Existem dois tipos de entradas. A entrada do rompimentos ou do topo ou do fundo, tá? E a segunda entrada é você ver uma região onde tem possíveis contratos pendurados, que a gente fala dessa forma aqui do mercado financeiro da nossa Bolsa Brasileira, a nossa B3, a gente fala contratos, né? O termo a gente usa muito, contratos pendurados. Então, existem dois tipos, ou no rompimento de topos e fundos, ou onde existe contratos pendurados numa determinada região, onde falo muito de saldo. Quem me acompanha, me conhece e sabe do meu operacional, sabe que eu sigo o fluxo do mercado. E o mercado sem saldo, o mercado não tem movimento. Então, ou seja, são esses dois tipos de entrada. Rompimentos de topos ou fundos, ou quando realmente o mercado tiver saldo o suficiente para poder andar, né? Para poder reagir conforme ele deve reagir naquele determinado momento. Beleza? Então vamos lá, voltamos para a telinha aqui. Aqui tem um topo e aqui tem um fundo. O que acontece, gente? O mercado andou mais de 1 hora e ele simplesmente aqui rompeu esse fundo. Quando ele rompe o fundo, eu junto os meus dados. Quais são os meus dados? As minhas ferramentas. Volto a falar, eu sigo o fluxo do mercado, junto com algumas informações, notícias e etc e tal. O que acontece? No meu operacional, a partir do momento que ele rompeu o fundo e ele tem saldo suficiente, tá? Eu espero o próximo candle para ele me confirmar. O próximo candle ele me confirmou, eu já compro aqui, ó, galera. Eu já compro aqui. Vou até... eu vendo, que nesse caso é uma venda, beleza? Eu vou até botar uma linha aqui onde eu venderia. Eu venderia aqui, ó. Eu rompeu o fundo, próximo candle, uma confirmação. Nasceu esse candle aqui porque o que a gente faz? A gente vende no topo. E quando a gente faz uma compra, a gente compra onde, galera? A gente compra no fundo, beleza? Então, vamos lá. Eu jogaria uma venda aqui, porque você concorda comigo que ele está mais de 1 hora batendo e avisando aqui, ó, mais de 1 hora, ele batendo no mercado, batendo no topo e voltando. Ele não tinha mais saldo suficiente para bater o preço. Ele ficou mais de 1 hora batendo aqui, ó, gente, nessa linha e voltando e voltando. Quando ele sinalizou para mim o rompimento daquele fundo, o que eu faço? Eu espero, rompeu, espero o próximo candle para dar a confirmação depois do rompimento. E o que eu faço? No próximo candle, que no caso no segundo candle, depois do rompimento, eu já venderia aqui. Por que eu venderia aqui? Porque você concorda comigo que a gente tem que vender no topo e comprar no fundo, galera? Porque a gente tem que pegar o máximo de pontos possíveis nesse mercado incrível. Então, vamos lá, gente. Vamos dizer que eu compre aqui, nessa terceira linha onde eu fiz essa marcação, beleza? Eu vendo aqui, tá? Entro no mercado aqui, eu vendo. Porque aqui tá um exemplo do mercado do dia, que o mercado está vendedor, beleza? Vamos dizer que eu entro aqui e olha só que lindo você pegar todo esse movimento aqui do mercado.
Vamos agora ver a quantidade de pontuação que, se a gente entrasse aqui nessa operação, a gente iria buscar. Gente, mais de 2.000 pontos, o mercado derreteu. E é sobre isso, galera. É sobre você saber o ponto exato para a sua entrada, porque é muito importante o ponto da sua entrada. Por quê? Porque você concorda comigo, você saber na sua região certa, o seu ponto certo, você tem que pensar no seu stop loss também. Qual foi o risco que eu tomei nessa operação aqui? Nenhuma. Vamos dizer que ele voltou aqui e ele não rompeu. Ele voltasse aqui, tá, galera? Ele voltasse. Vamos dizer que ele aqui é o rompimento, tá? E ele volta aqui nesse rompimento, que foi a partir do rompimento que a gente tomou uma decisão de entrada, beleza? A partir desse momento, se ele voltasse para a linha do rompimento, vocês concordam comigo que ele está menos de 150 pontos e o meu stop loss é de 200 pontos? Ou seja, eu não passei sufoco nenhum nessa operação e eu peguei o máximo de pontos possíveis. É sobre isso, galera. É sobre saber o ponto exato da entrada de uma operação e colocar na sua cabeça qual é o ponto, como é que eu identifico qual é o ponto exato? Quando você pega e calcula o seu stop loss. Espera aí, esse é o ponto exato. E se eu entrar aqui, se ele voltar, porque o mercado ele tem muito disso, ele tem muito às vezes de voltar um pouco, porque às vezes são os próprios players se estopando ou alguns robôs que ele dá uma voltada, que a gente chama assim no mercado, aquele velho e o mais conhecido respiro de mercado, para ele voltar com tudo e fazer o movimento conforme era para ser feito, beleza, galera? Conseguiram entender isso aí? Então, assim, quer saber da sua entrada, tá? Quer saber da sua entrada, do seu ponto certo, seu ponto correto? Cara, foca no teu stop loss, foca no rompimento e foca no saldo do mercado. Beleza, galera? Espero que eu tenha deixado claro, que esse exemplo aqui tenha deixado bem claro para você. Qualquer coisa, deixa nos comentários e é sobre isso, sobre entradas certas e saídas certas. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e de coração que possa agregar bastante na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e já deixa um like aqui embaixo. E se você acha que de uma certa forma também vai agregar na vida de outras pessoas, aproveita e já compartilha esse conteúdo rico. E se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo sobre o mercado financeiro. E eu te vejo no próximo vídeo.